Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Pertilli, Direito Penal aqui do Rico Domingues Concursos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que cai direto em prova de concurso público e é um tema também que está dentre vários e vários editais para o concurso do Tribunal de Justiça. Então, saiu o edital, vários cargos, esses cargos têm editais relativos às disciplinas do direito diferentes, mas muitos deles estão trabalhando em cima, dentro desse ponto do direito penal, que me parece um ponto bastante importante, que é o ponto que trata da teoria do crime, especificamente no que diz respeito ao resultado, que está dentro do fato típico, lembra? Crime como fato típico, mais ilicitude e mais culpabilidade. Então, dentro do fato típico, conduta resultado, nexo causal, tipicidade. Dentro da ideia do resultado, a gente pode trabalhar basicamente os crimes tentados e os crimes consumados. Bom, e aí, por conta do estudo do que é uma consumação e do que é uma tentativa, várias outras circunstâncias vão aparecendo, inclusive vários outros institutos do próprio Código Penal que caem nessas provas, estão nesses editais, vários institutos acabam aparecendo e sendo chamados ao debate. Legal? Então vamos dar uma olhada aí. Resultado. Primeira coisa que eu acho muito importante a gente falar, todo crime tem resultado normativo, também chamado de resultado jurídico. Bacana? Mas nem todo crime tem resultado natural. Resultado dito como naturalístico. Legal? Ou seja, há condutas que são sim previstas pela lei penal, mas que não possuem resultado natural ou que o resultado natural não está descrito no tipo. Isso é muito importante. Então volta para cá. Em relação ao resultado, o resultado pode ser naturalístico, mas sempre será normativo. Legal? Então cuidado. No que diz respeito a essa possibilidade da ocorrência do resultado ou a possibilidade do tipo penal redigir o resultado na sua redação, é que se faz então a classificação. A classificação pode ser material, formal ou de mera conduta. Portanto, os crimes materiais, o resultado natural está narrado na estrutura típica. Logo, se o resultado natural está narrado na estrutura típica, não tem crime sem o resultado natural, porque a conduta será atípica. Lembra, né? Para que eu possa ter uma conduta típica, formalmente pelo menos, eu preciso que todos os elementos do tipo sejam satisfeitos pelo agente. Legal? Se o resultado natural está descrito no tipo, logo ele é um elemento típico que para a consumação também necessita ser perfectibilizado, ser alcançado. Bacana? Crimes formais, também chamados de crimes de consumação antecipada. Nos crimes formais ou crimes de consumação antecipada, a conduta no mundo real até pode produzir um resultado natural. Até pode. Mas olha que interessante. O legislador não prevê esse resultado natural como elemento da redação típica. Vejam, moçada, exemplo clássico, né? Os crimes de corrupção passiva nos verbos solicitar ou aceitar, solicitar vantagem, aceitar promessa de. Precisa efetivamente receber? Não. Esse resultado não é típico. Portanto, o crime lá é formal, também chamado de consumação antecipada. Então, volta. Crimes materiais, o resultado natural está narrado na redação típica. Sem ele não é crime. Óbvio, a conduta é atípica. Agora, nos crimes formais, não. O resultado natural, o resultado possível da conduta descrita pelo tipo penal, não está narrado na sua estrutura. Logo, o crime se consuma antes mesmo desse resultado. Não necessita sequer da sua ocorrência para a tipificação. Bacana? Já os crimes de mera conduta, preste atenção, diferença. Aqui, o crime, a conduta, não tem resultado natural. Não tem, não é possível, é impossível, tá? Não é possível ter, portanto é impossível. Logo, se é impossível que aquela descrição típica tenha um resultado natural, nós estamos falando de um crime de mera conduta. Mera conduta é a mera possibilidade, aliás, a mera efetivação dos elementos que compõem a conduta, descrita no tipo, sem que nenhum resultado possível seja com isso previsto. Exemplo clássico, porte ilegal de arma de fogo, porte de droga. Qual o resultado natural possível disso? Nenhum. Basta a mera conduta de portar uma arma de fogo que o crime já estará perfectibilizado e também consumado. Portanto, qual é a diferença entre crime de mera conduta e crime formal? No crime formal, o resultado natural é possível, mas não é exigido pelo tipo. Como, por exemplo, na corrupção passiva nos verbos que eu acabei de dizer, solicitar e aceitar promessa. No crime de mera conduta, sequer é possível um resultado material. Bacana? Agora, no que diz respeito aos crimes tentado e consumado, que é sobre o que o Código fala no artigo 14, a gente tem que chamar atenção.
para a ideia, que eu acabei de trabalhar, mas agora vamos dar uma olhada aqui no dispositivo legal, que o crime consumado é aquele no qual o agente, com a sua conduta, reúne todos os elementos da definição legal do tipo. Então vamos lá, um crime que é muito tranquilo, tem uma redação muito fácil, matar alguém. Quando alguém desempenha todos os elementos que compõem a redação do tipo, e basicamente são dois, matar alguém, então o crime está consumado. Entenderam isso? Então consumação pressupõe a realização dos elementos que descrevem a conduta típica. Bacana. Isso você já sabia. Talvez nunca tinha pensado com essas palavras, mas já sabia. Agora, o que é o crime tentado? Crime tentado. Então vamos lá, que também cai em prova com o nomezinho de delito imperfeito. No crime tentado, já é diferente. Obviamente aqui, o agente não consuma. Portanto, com a conduta dele, ele não reúne todos os elementos que estão postos na redação do tipo. Bacana isso? Mas tem que haver uma pergunta. Tá? Por que ele não consumou? E aí vem o núcleo do crime tentado. Ele não consumou por uma circunstância que é, expressão do código, alheia à sua vontade. Bacana? Então vamos lá. Não consumação, por circunstância alheia à vontade do agente ativo, pode caracterizar tentativa. Agora presta atenção. Pode por quê? Porque uma outra circunstância é exigida pelo artigo 14, inciso 2. Moçada, para que haja tentativa, não se pode consumar, é óbvio, portanto não se pode reunir todos os elementos que descrevem a figura típica, por circunstâncias alheias à vontade do agente, desde que, e agora a gente fecha a ideia, tenha sido iniciada a execução do crime. Bacana? Então vamos voltar? Crime consumado é aquele no qual o agente desempenha uma conduta e com ela ele reúne todos os elementos que descrevem a relação típica. Bacana? Crime tentado. Inicia-se a execução, obviamente ele não consuma por circunstâncias que são alheias à sua vontade. Esse ponto de ser alheio à sua vontade é muito importante porque abre outras possibilidades de aplicação de outros institutos também descritos pelo Código Penal, especificamente institutos que estão no artigo 15. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá bem? Então, cuidado com isso. Lembrando que, diz o parágrafo único do 14, que salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Portanto, preste atenção, muito importante, né? A tentativa é punida tal qual o crime consumado, tá? Mas há uma redução de pena. Bem, lá na fase da dosimetria da pena, depois que tu faz a primeira, a segunda, a terceira fase da dosimetria, analisa as circunstâncias judiciais de 59 na primeira fase, trabalha agravantes e atenuantes na segunda fase, aplica causas especiais de aumento e diminuição. Aqui, então, nessa terceira, tu vais aplicar essa redução de pena. Uma redução de pena que pode variar. Veja que o legislador disse, diminuída de 1 a 2/3. Ok? Vai variar como, professor? Vai variar de acordo com a proximidade que o agente teve da consumação. Quanto mais perto ele esteve da consumação, obviamente, menos o juiz diminui. Quanto mais no início da execução, iniciou. Quanto mais perto do começo e longe do fim, maior a diminuição de pena. Cuidado com o cérebro não bugar, né? Maior a diminuição de pena. Bacana? Então, cuidado, isso aparece em prova. Legal? Olha essa questão aqui, FGV para o TJ Amazonas. De acordo com o Código Penal, disse crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, será tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso não é uma pergunta, está no cabeçalho. Enfim, vamos lá. Assinale V e F. Crime falho é aquele em que o agente esgota, segundo seu entendimento, todos os meios que tinha ao seu alcance a fim de alcançar a consumação da infração penal, que somente não ocorre por circunstância alheia à sua vontade. Perfeito. Quando o agente desempenha todos os meios que ele pretendia, iniciou a execução, portanto, mas ainda assim o crime não aconteceu, presta atenção, a doutrina chama isso de crime falho. Crime falho, então, é uma tentativa na qual o agente esgotou todos os seus planos, tudo aquilo que ele imaginava ser suficiente para alcançar o crime, iniciou a execução e o crime não se operou. Bacana? Cuidado com a palavra crime falho. Lembrando que a palavra delito imperfeito também é utilizada como sinônimo de tentativa. Tá? Depois, tentativa incruenta ocorre quando, não obstante tenha o agente se utilizar dos meios que tinha ao seu alcance, não consegue atingir a pessoa ou coisa sobre a qual deveria recair sua conduta. Bacana. Então, numa tentativa de homicídio, por exemplo, 3 tiros contra a vítima, nenhum pega na vítima, veja, houve o início da execução, não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, falta de mira, sei lá o quê, chega alguém, o agente se assusta, mas essa tentativa é classificada como uma tentativa
cruenta. Se não, aliás, uma tentativa incruenta, né? Se pega na vítima, aí nós vamos trabalhar com o nome cruenta. Bacana, gente? Então presta atenção, tentativa incruenta quando a vítima ou o objeto sobre o qual recai a conduta sequer é atingido, tá? Então cuidado, isso cai bastante em prova. Tentativa incruenta, tentativa cruenta, na hipótese em que o objeto sobre o qual recai a conduta é sim agredido. Tentativa inidônea, essa é muito boa. Tentativa inidônea é aquela em que, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar seu crime. Na tentativa inidônea, a gente, na verdade, está trabalhando o que se chama de crime impossível, que está no artigo 17 do Código Penal. E daqui a pouquinho a gente passa por ele, tá? Então, só repassando o artigo 14 contigo. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 2. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias que são alheias à sua vontade. À vontade do agente, tá? Só uma coisa importante, acaba aparecendo muito em prova também. Para que a gente trabalhe essa ideia do início da execução, que é um elemento importante para a ideia da tentativa, preste atenção, a gente acaba estudando o que se chama de iter. Iter, não inter. Iter criminis, caminho do crime. Cogitação, preparação, execução e consumação, tá? Lembra aqui comigo, o tipo não está dizendo que precisa do início da execução? É o tipo penal que está dizendo isso, no artigo 14.2, não está dizendo? Precisa do início da execução. Logo, preste atenção você, cogitação e preparação são fases anteriores à execução, questão lógica, né? São fases não puníveis, tá bom? Cuidado com isso. Agora presta atenção, presta muita atenção. Você que vai fazer um curso, analista jurídico, analista administrativo, técnico, caem os crimes contra a fé. E tem um crime contra a fé que é um probleminha para nós aqui do iter criminis. Por quê? Porque o crime de ter petrechos para a falsificação de moeda é um crime que narra a tipicidade de uma fase preparatória do crime de falsificação de moeda. Como assim, professor? Claro, a pessoa para produzir moeda em determinado sentido, moeda falsa, ele vai ter, vai construir, etc., um maquinismo, um maquinário para tanto. Legal? Essa conduta já pode caracterizar crime. Ou seja, criminalizou-se a fase preparatória do crime de moeda falsa em determinados contextos. Mas cuidado, não significa dizer que nós estamos criminalizando a fase preparatória do crime de falsa moeda objetivamente. Por quê? Porque agora essa conduta preparatória virou um crime autônomo, que também, por sua vez, o iter criminis. Deu para entender? Então presta atenção, cogitação e preparação não interessam. Eventualmente a preparação de uma conduta X poderá ser criminalizada como um crime autônomo. Legal? Mas isso não significa que se está punindo a preparação daquele crime para o qual esse crime autônomo se destina. Então cuidado com isso, tá, gente? Cuidado. Mas lembra, ter petrechos, produzir papapá, petrechos para a produção de moeda falsa é crime autônomo, não é a preparação para o crime de falsa moeda que está sendo punida. Portanto, não se pune a tentativa de falsa moeda quando o agente é pego com um maquinário, com um maquinismo para a falsificação de moeda. E sim, se pune por crime autônomo. Depois, a execução, que é quando o agente começa a desempenhar condutas diretamente ligadas à execução dos verbos, né? A pôr em prática os verbos e os elementos que compõem a redação típica, e a consumação, quando ele atinge tudo isso, tá? Agora, importante lembrar que na fase da execução, os crimes podem ser classificados como unissubsistentes ou plurissubsistentes. Unissubsistente, presta atenção, galera, é o crime no qual eu não consigo fracionar a fase da execução. A fase da execução tem apenas uma fase, portanto não tem tentativa. Ou faz ou não faz, tá bem? Crime plurissubsistente é o contrário, a fase da execução pode ser fracionada. Ela pode ser fracionada, significa que o agente tem que cumprir várias etapas dentro da execução até atingir a consumação. Ele pode ser parado por circunstância alheia à sua vontade no meio desse caminho? Pode. Portanto, vem cá. Caiu na tua prova. Crime unissubsistente não admite tentativa. Certo, porque faz ou não faz. Crime plurissubsistente admite tentativa? Admite. Por quê? Tem vários momentos que ele tem que passar dentro da fase de execução. Se ele for parado ou não obtiver o resultado por circunstância alheia à sua vontade em qualquer deles, sem que obviamente chegue até o final, ele então terá tido uma tentativa, pois iniciou a execução, mas não chegou a consumar, porque tinha que passar por vários estágios e não conseguiu passar por todos. Tá bom? Plurissubsistentes, vários atos dentro da fase da execução do iter criminis. Bacana, gente? Cuidado com isso. Também se fala em fase do mero exaurimento, que é para os crimes formais.
O resultado natural nos crimes formais faz parte da consumação? Não. O resultado material, o resultado natural é dispensável. Lembra o crime de consumação antecipada? Então, quando ele acontece, para não jogar fora essa fase, a doutrina acaba chamando isso de mero exaurimento. Tá bem? Critério de diminuição de pena a gente já falou. Agora vamos finalizar com alguns artigos importantes para que a gente faça uma distinção aí com relação à tentativa. Moçada, presta atenção. Olha só. Não precisa iniciar a execução? Sim, professor. Ele não pode ter atingido o objetivo? Não pode. Por circunstância alheia à sua vontade? Isso. Se não começou a execução, cogitação ou preparação, antefato que não se pune, tá? Então, fases do intercrime não puníveis. Não é típico, não interessa. Começou a execução, ele não atingiu o resultado. E agora? Por circunstâncias que lhe são próprias, não são alheias à sua vontade. Opa, podemos estar diante, então, do que se chama de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Acompanha só. Desistência voluntária, quando o agente inicia a execução e, praticando alguns atos, ele resolve parar. Ele desiste. Desiste, de maneira, obviamente, voluntária. Não há uma interferência externa. Ele resolve parar. Deu para entender? E, presta atenção agora, fundamental para isso. Aquilo que ele fez, até agora, não é suficiente para produzir o resultado típico. Deu para entender? Então, se ele virar as costas e for embora, o resultado, que era a intenção, era o dolo dele no começo, não vai se operar. Desistência voluntária. Deu para entender? Isso é tratado pelo Código, no artigo 15, como um benefício. Porque se diz assim, se o agente criminoso vira as costas e vai embora, a lei desconsidera o seu dolo. A lei diz, tá bem, não vou te punir pela tentativa, vou te punir apenas por aquilo que tu fizestes. Se é que aquilo que tu fizestes até ali já é alguma coisa, já é algum crime. Deu para entender? Então, um exemplo clássico, né? O agente que está no interior de uma casa, tá, resolvendo subtrair alguns bens da vítima ou das vítimas, e aí resolve ir embora, vira as costas e vai embora sem levar nada. Veja, pego na calçada, responderá pelo crime de tentativa de furto? Não. Por quê? Ele parou voluntariamente, resolveu ir embora, aquilo que ele fez até então não dava conta de consumar o crime de furto, ele simplesmente virou e foi embora no meio da execução, certo? E não responderá pela tentativa, mas sim pelos atos então praticados, que poderiam ser, sei lá, um dano, se ele quebrou alguma coisa para entrar, ação de domicílio, aí é uma outra discussão. Mas eu quero que você grave. Na desistência voluntária, ele não alcança o resultado por uma circunstância que lhe é própria, voluntária, ele desiste de maneira própria, de maneira voluntária, e, portanto, não responde pelo seu dolo. Responde só por aquilo que fez. Se é que aquilo que fez tem tipicidade. Bacana, galera? Agora, presta atenção, nesse mesmo artigo tem um outro instituto que aparece muito em prova, que é o Instituto do Arrependimento Eficaz. No arrependimento eficaz, presta atenção, uma diferença fundamental aqui. No arrependimento eficaz, ele também não consuma, óbvio, porque senão falaríamos de consumação, tá? Então, com a sua conduta, ele não reúne todos os elementos de sua definição legal. Ok, iniciou, ok, mas aqui ele também para por sua vontade. Mas olha a diferença para a desistência voluntária. Ele para quando os atos já então praticados são capazes de produzir o resultado. Opa, como é que é, professor? Então quer dizer que se ele parar agora, virar as costas e for embora, o resultado que ele pretendia a título de dolo, esse resultado vai se operar? Vai. O resultado vai se operar. Portanto, não basta que ele vire as costas e vá embora se ele não quer mais o resultado. Aqui, ele vai ter que agir para impedir o resultado. Opa, e presta atenção. Por isso que o tipo chama esse instituto de arrependimento eficaz, que é quando o agente para, só que imediatamente depois ele age para evitar as consequências daquilo que ele mesmo deu start, aquilo que ele mesmo deu início. Deu para entender? Desistência voluntária, ele para, aquilo que fez até então não é suficiente. Arrependimento eficaz, ele para, só que aquilo que ele fez já é possível de produzir o resultado antes pretendido. Portanto, agora ele tem que agir para evitar que o resultado não se opere. Se ele agir e evitar de forma eficaz, óbvio, né, que o resultado que ele pretendia se dê, ele então também, na forma da desistência voluntária, responderá só por aquilo praticado. Que é um exemplo clássico, gente, da pessoa que desfere um tiro em alguém com o dolo de o matar, com o dolo homicida, quando vê a pessoa caída ao chão, fica consternado por aquilo, se arrepende, leva a pessoa ao hospital e acaba então, entre aspas, né, salvando sua vida. Ok? Veja, se ele não tivesse feito nada,
a morte se operaria, o resultado doloso se operaria, mas ele, de modo eficaz, levou a vítima ao hospital e salvou a vida da vítima. Desconsidera-se o dolo, portanto não é tentativa de homicídio, responde só pelo que fez. O que ele fez? Lesão corporal. E agora, vamos ver que tipo de lesão é essa, né? Se a lesão é leve, grave ou gravíssima, aí tem que analisar de acordo com o artigo 129 do Código Penal. Tá bem? Mas de toda sorte, desistência voluntária, arrependimento eficaz, são institutos que têm definições diferentes, mas estão no mesmo tipo. Então, eles têm a mesma consequência jurídica. Não se pune o agente pelo seu dolo, se pune o agente por aquilo que ele realmente fez. É um benefício que o legislador deu. Deu para entender? Agora, presta atenção, muito cuidado com o arrependimento eficaz. O arrependimento, aliás, com o arrependimento posterior. Veja, até na hora de falar a gente se confunde. Arrependimento posterior. Está aqui no 16. Galera, a única coisa que pode dar confusão no arrependimento eficaz e arrependimento posterior é o nome. Arrependimento. Eu tenho chamado a atenção dos meus alunos em relação a isso. É um nome. Porque, na verdade, se você parar para pensar dogmaticamente, o arrependimento posterior, inclusive, está mal colocado aqui no Código Penal. Ele deveria estar lá na parte das penas. Porque aqui nós estamos falando de tentativa, consumação e hipóteses nas quais o agente inicia a execução, não consuma, mas mesmo assim não será tentativa. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Aqui não tem nada disso. Aqui não é isso do que nós estamos falando. Aqui o intercrime está satisfeito. Aqui ele já consumou o crime, mas ele se arrependeu. Se arrependeu. Se arrependeu e resolveu devolver a coisa para a vítima. Ou resolveu ressarcir a vítima. Nessa hipótese, o crime está consumado. Não há discussão nenhuma sobre tentativa e consumação. Não há. A única questão aqui é que se ele devolver a coisa ou ressarcir a vítima até que o juiz receba a acusação pelo crime, portanto, até recebendo a denúncia, ele terá direito a uma redução de pena, que vai lá, reduzida de 1 a 2/3. Vai variar de acordo com a espontaneidade, com a rapidez em que ele fizer isso. Deu para entender? É uma circunstância de diminuição de pena. Portanto, presta atenção. Presta atenção, o arrependimento posterior é posterior ao crime, está consumado. Não entra a discussão aqui sobre consumação e tentativa. O próprio tipo está te dizendo, posterior ao crime. Entendemos isso? Agora, vamos fechar esse estudo com um elemento que é muito importante. Arrependimento posterior em crimes sem violência ou grave ameaça. Tá? Então, crimes com violência ou grave ameaça não cabe arrependimento posterior. Volta. Consumação. Quando o agente pratica uma conduta e ela reúne todos os elementos da sua definição legal. Tentativa, quando o agente inicia a execução, não consuma, obviamente, mas por circunstâncias que são alheias à sua vontade. Redução de pena, proporcional ao quanto ele caminhou no intercrimes da execução. Bacana? Se ele iniciou a execução, não consumou, mas não consumou por circunstâncias que lhe são próprias, pode ser desistência voluntária, arrependimento eficaz. Desistência voluntária, benefício da lei, desconsidera o dolo. Desconsidera o dolo. Ele parou no meio da execução. Aquilo que ele fez não pode produzir o resultado. Responde só pelo que fez. Se o que fez é crime. Arrependimento eficaz. Parou, não quero mais, me arrependi. Se eu evitar que o resultado que antes eu queria se opere, porque o que eu fiz até então é capaz de produzir o resultado, se eu evitar de maneira eficaz, respondo só pelo que fiz. Se o que fiz é crime. Bacana? Arrependimento posterior, nada a ver com isso, a não ser a palavrinha. É uma diminuição pena. Portanto, está consumado o crime. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, se eu devolver a coisa, ressarcir a vítima até que o juiz receba lá o processo, a denúncia, tá? Instaure o processo, eu terei direito a uma diminuição de pena. Bacana, gente? Pontos fundamentais importantes para quem vai fazer concurso agora para o Tribunal de Justiça Banca FGV. Legal? Acompanhe nossas redes, acompanhe aí o material e o conteúdo produzido pelo Rico Domingo Jurídico. Acompanhem também a minha rede social, a gente se vê. Um grande abraço, espero você aqui. Tchau!